pessoal, beleza? Então no vídeo anterior lançamos elementos estruturais e nesse vídeo iremos processar a estrutura. Mas antes de processar, vamos dar uma olhada no 3D. Para visualizar o 3D, vem na opção central superior, opção pórtico 3D. Com o Ctrl acionado, eu consigo rotacionar o meu projeto. Percebam que as sapatas de fundação ainda não foram calculadas, por isso não aparece no pórtico 3D. Posso fechar e a partir disso vamos gerar a nossa estrutura. Para gerar a estrutura, venho aqui no raio amarelo, processar estrutura. Vamos deixar apenas a primeira opção selecionada, que é análise estática linear, e clico em OK. Estrutura processadas com avisos. Importante analisar cuidadosamente cada um dos avisos. Vamos dar uma olhada? Vamos começar a nossa estrutura ao contrário do lançamento, seguindo uma sequência de laje, vigas da cobertura, pilares da cobertura, após isso as vigas baldrames, pilares de fundação e por último a sapata. Para iniciar a verificação das lajes, no pavimento cobertura, vem aqui nessa opção roxa que é a lajes, clico sobre ela e irá mostrar as 4 lajes que eu criei no projeto. Clico sobre a opção calcular todas. Ótimo, nenhuma laje deu problema. Como eu sei que uma laje ou um outro elemento estrutural apresenta problema, ele vai estar na cor vermelha, ok? Nesse caso, as lajes não deram problema. Após as lajes, clico em vigas. Na tela das vigas do pavimento cobertura, clico em calcular todas. Percebam que nenhuma viga apresentou erro. No caso, a nossa estrutura é pequena, as lajes também são pequenas, por isso não apresentou nenhum erro nas lajes e nas vigas. Já se não apresentou erros, vamos para o próximo elemento, que é o pilar da cobertura. Então, estou no pavimento cobertura, clico sobre pilares na cor laranja. Após isso, clico em calcular todos. Percebo que nenhum pilar apresentou erro. Então, nosso pavimento cobertura já está ok, processado. Podemos fechar as janelas. No pavimento cobertura, clico na opção pavimento abaixo. O primeiro elemento que vamos verificar são as vigas baldrames. Então, clico sobre as vigas aqui na parte superior da tela. E após isso, calcular todas. Percebo que algumas vigas deram problemas. Bom, nossas vigas são pequenas. Inserimos ela com 15 centímetros de largura e apenas 20 centímetros de altura. E uma carga de parede alta. Vamos analisar cada um dos erros. Viga 1 não deu problema, percebam que ela não está em negrito e nem na cor vermelha. Viga 2 também não apresentou nenhum problema. Já a viga 3, percebo que está em vermelho. Clico sobre ela e venho na opção erros. Erro D16, erro na armadura negativa do nó 1. Nenhuma bitola pode ser usada. Percebam que ele tentou com o feed 8, apresentou o erro A04, CG da armadura muito alto. Tentou
utilizar o FI de 10, novamente o erro A04, CG da armadura muito alto. E o mesmo erro apresentou para o FI de 12.5, CG da armadura também muito alto. Quando utilizou o FI de 16, apresentou um erro diferente, que é o erro A07, taxa de armadura maior que configurado. E o mesmo erro aconteceu para o FI de 20, taxa de armadura maior que configurada. Significa que a seção da viga está pequena. Percebam que tem uma carga chegando sobre ela e não é possível configurar a armadura para aguentar esses esforços. Quando o programa seleciona as armaduras, apresenta erros devido à seção da viga. Então, para esse caso, precisamos aumentar a seção da viga. Percebam que todas as vigas na vertical deram erros. V3, V4, V5, V6 e V7 são as vigas de maiores comprimento. Então precisamos alterar a seção dessas vigas. Clico sobre a viga e vem a opção seção. Então a nossa viga está de 15 por altura de 20. A fim de manter as alturas todas de 20 para facilitar a escavação do baldrame, vamos tentar alterar a espessura da viga. Clico aqui sobre a espessura e altero para 20, aperto Enter. Após isso, vem a opção calcular. Essa primeira opção vai calcular apenas essa viga V3. Okay? E essa opção vai calcular todas. Como eu só alterei a viga V3, quero calcular somente ela. Clico na primeira opção. Percebam que a viga não apresenta mais o erro, não está em vermelho. Então significa que ela passou na seção de 20 por 20. Próxima viga, viga V4, vamos verificar o erro. É o mesmo erro. Solução para esse erro: alterar a seção da viga. Vamos tentar alterar o BW da viga, serindo 20 centímetros. 20 por 20, clico em calcular somente ela. Percebam que não tem mais o erro da viga. Viga V5, venho aqui em erros, o mesmo erro. Troco o BW para 20, aperto Enter e clico em recalcular somente ela. Beleza, assumi o erro. V6, clico sobre a viga V6, erros, mesmo erro das outras vigas, possivelmente a mesma solução caberá a ela. Clico em calcular. Beleza, deu certo. Viga V7, venho em erro, o mesmo erro, altero o BW da viga e clico em calcular somente ela. Percebam, nesse momento todas as vigas foram processadas. Por fim das dúvidas, clique em calcular todas novamente. Ok, todas as vigas calculadas. Após isso, vou verificar os pilares de fundação. Então, clico sobre pilares e clico em calcular todos. Percebam que nenhum pilar apresentou problema, todos foram calculados e dimensionado as bitolas de aço. Percebam que alguns pilares ficaram negritos. A nomenclatura de alguns pilares ficaram negritos, porém não apresentam erros. Possivelmente seja uma diferença entre a bitola de aço do pilar da fundação e o pilar da cobertura.
pilar de fundação calculado. Nesse ponto, preciso calcular a sapata. Venho aqui na opção sapata, clico em calcular todas. Beleza, nenhuma sapata apresentou erro. Normalmente ela apresenta erro devido ao pilar de fundação estar com erro, mas como não apresentou nenhum erro, já está ok. Todos os elementos foram verificados e a partir desse ponto eu posso gerar a estrutura por completo. Clique em processar estrutura novamente e deixo fregada todas as opções. Clique em OK e aguardo o programa processar toda a estrutura. Ok, estrutura processada, porém foi informado aqui com alguns avisos. Quando é informado esses avisos, após analisarmos toda a estrutura, não tem o que se preocupar. Os avisos são diferentes dos erros. Os avisos acontecem quando há alguma divergência entre os elementos estruturais ou algum tipo de ligação, seja ele ancoragem, ou seja ele compatibilização dos elementos. Porém, não quer dizer que a estrutura irá sofrer danos por isso. Já o erro significa que a estrutura não conseguiu ser processada. Se por um acaso clicarmos na análise estática linear completa do nosso projeto, ele não conseguiria processar por conta do erro, certo? Gente, então esse foi o terceiro vídeo sobre a verificação dos erros dos elementos estruturais. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu!